a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, que nós estamos aqui mais uma vez para realizar o trabalho do Senhor. E nessa feita queria que os irmãos tomassem posse da palavra de Deus e acompanhassem a leitura no Salmo 51. Estaremos fazendo a exposição desse salmo conhecido por muitos de nós, e queria fazer valer este momento fazendo a exposição desse salmo de número 51, salmo do rei Davi. Diz assim a palavra de Deus, salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, tu os daria. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui. Que Deus, por sua graça, nos abençoe e aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Vamos ainda orar pedindo a bênção do Eterno. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora pedimos a tua bênção para meditar na sua palavra. Que tu nos abençoes, tu nos guies a toda a verdade. O Senhor tenha compaixão de nós, perdoando nossos pecados, lavando-nos completamente da nossa iniquidade. Pecado que tão ferrenho, tão miserável, colocou o Senhor na cruz. Ó Deus, tem misericórdia de nós, somos pecadores. Abençoa-nos a nossa vida, tenha compaixão de nós. Nos abençoe na meditação da sua palavra e nas lições serão aqui expostas pela tua palavra. O Espírito Santo fale no nosso coração e nos anime cada vez mais a crer no Senhor e viver para a tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Salmo 51 foi fruto de uma má conduta exercida pelo rei Davi. Na época em que era costume dos reis ir para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, ficou no seu palácio real. E numa daquelas tardes, passeando no pátio, avista uma mulher desnuda tomando banho. E a cabeça de Davi dá um nó. E insuflado pela sua carne, se envolve com a mulher de Urias, o heteu. O fato do pecado de Davi com Betseba foi tão terrível que ele procura forjar o seu pecado, procura encobertar o seu pecado.
colocando Urias na frente da batalha, colocando Urias para, depois de empilecá-lo, descer a sua casa depois da guerra. Mas Urias, homem, soldado piedoso, nega aquela situação de Davi, e ele fica na porta do templo e dorme fora de casa. No dia seguinte, Davi diz a Joabe, capitão da guarda, põe Urias na frente da batalha. E foi estratégia de Davi colocar Urias na frente da batalha. Agora Davi dá um ufa e pensando que o seu problema estava resolvido, o seu pecado estava encobertado. Mas a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo de número 12, versos de 1 a 13, eu gostaria de ler aos irmãos, segundo Samuel, diz aqui a palavra de Deus. Davi então pensou que o seu pecado estava cobertado. Mas, segundo Samuel capítulo 12, Deus enviou o profeta Natã a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegou Natã a Davi e disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e em sua casa crescia. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então o Salmo 51 é fruto do pecado de Davi com Betseba e a morte de Urias. E nesse estado espiritual, a alma de Davi estava clamando a Deus. Eu gostaria de tratar acerca do seguinte tema: o clamor de um penitente. Em que consiste então o clamor desse penitente? 3 verdades. Primeiro, esse clamor desse penitente, ele que lhe possui uma clara visão do alto. Os versos 1 e 2 diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, Davi sabia que somente Deus poderia perdoar seus pecados, poderia lavar seus pecados. Davi sabia que Deus era misericordioso, que Deus era benigno. Então Davi clama a Deus. Davi havia cometido terrivelmente pecados, mas Davi sabia que poderia recorrer à misericórdia do Senhor, à benignidade do Senhor. Davi disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versos 1 e 2. Então Davi pede para Deus apagar, lavar de seus pecados. Davi estava arrependido do que tinha feito. A espada de Davi é a espada de sangue. Sangue, não porque ele era homem de batalha, mas a espada de Davi estava melada com o sangue de Urias, o heteu. Além disso, o rei Davi tinha coabitado com Betseba, adulterando. E aí nasce-lhe um filho e Deus mata o menino, permite que o menino morra. Deus tira a vida da criança para repreender Davi. E por conta do pecado de Davi, a espada não se afastou da sua casa. Então, Davi possui uma clara visão de Deus. Então Davi pensa: Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é amor. Então posso recorrer, ainda que eu tenha cometido tais e tais pecados. A palavra de Deus fala que, ainda que os pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Vermelhos como um carmesim se tornarão como a branca neve. Então Davi possui uma clara visão do alto. É bem verdade que quando nós pecamos e o povo de Deus cai em pecado, acontece como acontece com Adão, quando caiu no jardim do Éden. Deus, na viração do dia, busca o homem. Adão, onde estás, Adão? E Adão ouviu a voz do Senhor e se escondeu, porque teve medo do Senhor. E o Senhor conversou com Adão e disse: por que você teve medo, Adão? Comeste do fruto que eu lhe proibi que não comesse? E Adão sim comeu. A mulher que tu me deste, essa comeu do fruto e me deu. Então, a pessoa, quando cai em pecado, vê a vergonha, vê um vexame, vê um temor de Deus. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Então Deus perdoa Davi, Deus purifica Davi, Deus lava completamente a iniquidade do rei Davi e purifica de seu pecado. Por isso que Davi levanta seus olhos para o alto, de onde poderia vir o seu socorro. Ainda que eu cometi esse pecado, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus é assaz benigno, Deus é misericordioso, Deus é rico em misericórdia. Então, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão à tua terra. Então Davi clama a Deus: ó Deus, compadece de mim. Então, meu irmão, meu prezado, minha prezada, clame a Deus, clamemos ao Senhor. Se estamos em pecado, se caímos em pecado, clamemos ao Senhor, porque Deus é benigno. E peçamos: Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ah, Davi tem a clara visão de Deus. Deus é misericordioso. Ainda que eu tenha cometido esse pecado, Deus é benigno, assaz benigno. Então, Davi, como penitente, ele clama a Deus e tem essa visão. Em segundo lugar, o clamor do penitente
não tem apenas a clara visão do alto, mas já tem a clara visão de si mesmo. Isso parece redundante, mas não é. Há pessoas que não têm a clara visão de si mesmo. O versos 3 a 5 diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Versos 9 e 10. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Realmente, uma pessoa só poderá ter a clara visão de Deus se possuir a clara visão de si mesmo. Do contrário, jamais virá a luz de quem realmente ele é. Então Deus precisa jogar luz no homem. E essa luz vem através do Evangelho, vem através da palavra de Deus. Então, se Deus não jogar luz nas trevas dos homens, jamais o homem vai ter conhecimento de Deus e muito menos vai ter o conhecimento de si mesmo, quem ele é diante de Deus, em que estado ele está diante de Deus. Deus precisa abrir os olhos, jogar luz na mente e no coração do homem, a fim de que ele seja convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Do contrário, jamais conhecerá quão tamanha é a sua corrupção diante de Deus. O rei Davi disse: joga luz, envia luz nas minhas trevas, na minha compreensão, para que eu compreenda acerca da sua vontade e acerca de mim mesmo diante do Senhor. Envia luz nas minhas trevas. Na tua luz, vemos a luz. Né? Diz o salmista: somente com a iluminação santa de Deus, o homem poderá enxergar seu estado real, a fim de que ele venha desesperadamente para os pés de Cristo. Então o Evangelho revela o homem, a lei revela o pecado do homem, mas também a lei quer apontar para um aio maior, para um professor misericordioso, Jesus. Jesus é o professor misericordioso, aquele que ensina com graça e amor. Então, Deus precisa jogar luz no homem, para que ele tenha a compreensão de si mesmo, quem ele é diante de Deus. Do contrário, jamais o homem vai ter a consciência de que ele é um pecador. Há pessoas que acham que ele é pecador. Não mata, não rouba, não faz mal, dá comida aos pobres, faz o bem. Então, para isso, a moralidade para ele é coisa positiva. De certo modo, pois Nicodemos, em Atos capítulo 10, esmolava, jejuava 2 vezes por semana, dava esmola e de continuo orava a Deus. Mas Deus envia um anjo a Cornélio, mandando que Pedro viesse à casa dele e pregasse o Evangelho. Então, moralidade não salva ninguém. Moralidade não salva ninguém. Porque as nossas obras para Deus é como o trapo da imundícia. O homem está contaminado da planta dos pés ao fio do cabelo. Ele está corrompido completamente. E somente o sangue de Cristo, e somente o Evangelho da graça pode salvá-lo, pode redimi-lo, né, de uma condição caída para uma condição restaurada em Jesus. Então Davi possui a clara visão de si mesmo, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Primeiramente, pecamos contra Deus, porque Davi diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante teus olhos. Será que nós não temos cometido pecado diante do Senhor, feito o que é mal perante os olhos de Deus? É momento de arrependimento, é momento de volta para Deus, é momento de conserto de vida para com Deus.
Pedir para que Deus restaure o altar da nossa vida. Somente com a iluminação de Deus, o homem poderá ter conhecimento de si mesmo. Davi reconhecia que era um pecador, que tinha feito mal contra Deus e contra o seu semelhante, Urias, Betseba, o seu reinado, um testemunho triste para o seu reinado, o homem segundo o coração de Deus. Então Davi tinha consciência que era pecador. Esconde, ele chega a dizer, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconde o rosto dos meus pecados. Então Davi tinha clara visão de si mesmo, sou pecador. E como Paulo disse, vendido à escravidão do pecado, miserável homem que sou, ele estava clamando de uma outra maneira, vira o rosto dos meus pecados. Em terceiro lugar, Davi não só reconhece, tem uma clara visão do alto, tem a clara visão de si mesmo, mas Davi não fica olhando para o seu umbigo, não fica olhando apenas para o seu pecado. Não, Davi possui uma clara convicção da sua restauração em Deus. O versos 12 a 18 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Verso 18. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então Davi tem uma convicção clara da sua restauração. Às vezes é assim, o diabo diz que não tem mais jeito. Pecou, você está condenado, pecou, não tem mais jeito, Deus não vai lhe ouvir, Deus não vai lhe receber, mas não. Lembra Zacarias capítulo 3, que Satanás procurou lamear, jogar sujeira de Josué diante de Deus, se interpondo, mas Deus falou para Satanás: o Senhor te repreende, Satanás, o Senhor te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Então, o povo de Israel, o povo de Deus, o crente é um tição tirado do fogo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o diabo não pode mais condenar, o diabo não pode acusar, ficar acusando, pensando que Deus não perdoará os pecados do seu povo. Porque para isto Cristo veio ao mundo, para morrer pelos seus pecados e destruir as obras do diabo. Há perdão, há misericórdia. Então, como bem diz a Escritura, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve e como a lã. Então não há. Se o pecado é vermelho como a escarlate, se tornarão brancos como a lã ou brancos como a neve. Deus, o sangue de Jesus, purifica de todo pecado. Davi, nas expressões, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele estava abatido, mas tinha esperança de que Deus poderia restituir a sua alegria através do perdão restaurador de Deus. Então Davi tinha essa convicção clara da sua restauração. Davi chega a dizer: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então quando a pessoa está em pecado, está abatida, está triste, o inimigo ali envergonhando ele, mas Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então Deus liberta. Então Davi tinha convicção da sua restauração. Davi chega a dizer: faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então é aqui a convicção. Essas expressões de Davi nos mostram que ele tinha convicção, esperança, novamente em Deus, da sua restauração espiritual. Então a esperança para você, a esperança
porque Deus é misericordioso, Deus é restaurador, Deus repara as brechas, Ele é chamado de reparador de brechas. Então Davi diz, faz bem a Sião. Ó, que Deus faça o bem na sua vida, lhe restaurando, perdoando os seus pecados no sangue do Filho dele. Davi não ficou olhando, como disse aqui, para o seu umbigo, mas volta o seu olhar para Deus. Então ele volta a olhar para Deus. Deus pode, faz o bem a Sião. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Só Deus pode edificar os muros da vida de uma pessoa. Altares em ruínas, Deus restaura. Que Deus restaure a sua vida. Que Deus edifique os muros da sua vida através de Cristo. Somente Deus poderia restaurar a sorte de Davi. A palavra de Deus, Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cântico. Então, quando o Senhor liberta a pessoa do pecado, a pessoa fica alegre, rejubilante, livre. Jesus pode libertar. Jesus disse, se pois a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus liberta o homem do pecado. Se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos já sucumbiram no pântano de desânimo. John Banner, no seu livro O Peregrino, ele contando, ele diz que muitos crentes, muitos de nós já caíram no pântano do desânimo por ter pecado contra Deus. Por ter pecado contra Deus, por ter duvidado do Senhor, da sua fidelidade, cai no pântano do desânimo. Mas aí o Senhor estende a sua mão de misericórdia para aqueles que clamam, Senhor, salva-me, como Pedro, que estava afundando no mar. Então, há esperança, porque Cristo é o nosso Salvador. A palavra de Deus fala em João, capítulo 1, versos 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, do pântano do desânimo. Ó, que Deus levante você, levante pelo seu poder do pântano, do desânimo, que Ele lhe socorra, restaurando a sua sorte. Que Deus, por sua graça, faça isso, se confessarmos nossos pecados. Davi confessou o seu pecado e foi perdoado, e foi purificado, e foi lavado dos seus pecados. Faça isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus. Por uma ofensa entrou o pecado é a morte, mas por um ato de obediência, de justiça, veio a vida por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você pode ser perdoado dos seus pecados. Você pode ser liberto dos seus pecados para que a sua boca abra-se em louvor a Deus. Seus lábios entoem cânticos de louvor a Deus pela libertação em Jesus. Davi roga a Deus por sua restauração espiritual. E Deus lhe restaura a sua vida. Davi foi restaurado. Então o clamor do penitente, ele diz respeito a uma clara visão do alto, uma clara visão de si mesmo e uma convicção da sua condição de restauração. Uma convicção de restauração da sua vida espiritual. Queria fazer as considerações práticas. Nossas considerações práticas aqui. A primeira consideração que quero fazer é a seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, queria dizer o seguinte. Qual a sua visão de Deus? Como você enxerga Deus? Como você vê Deus? Saiba, o caráter de Deus é justiça, bondade, santidade, amor, verdade, compaixão, benignidade, fidelidade, longanimidade, misericordioso. Deus é tudo isso e muito mais. Então, tenha uma clara visão de Deus, de seu Criador. Ele é misericordioso,
assaz benigno, ele é santo, justo, né? Mas ele é amor, ele restaura. Segundo, qual a sua visão de si mesmo? Como é que você se vê? Davi disse, eu sei que eu sou pecador. Reconheço as minhas iniquidades e meu pecado está sempre diante de mim. Como é que você se vê? Você se vê como pecador? Saiba, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio curar os enfermos. E Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não me chama justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Se você se reconhece pecador, saiba, Jesus veio buscar você. Jesus veio buscar a sua vida. Jesus veio salvar a sua vida. Através da morte na cruz, através do sangue dele, invoque o nome do Senhor. Terceiro, somente em Deus está a sua completa restauração. Não em outro, somente em Deus. Somente em Cristo você pode ganhar real libertação dos seus pecados. Uma vez liberto dos pecados, receberá como recompensa uma vida realmente abundante e cheia de alegria. Somente Jesus pode fazer isso. Nenhum outro pode fazer. Somente Cristo pode lhe dar a alegria que o mundo não pode dar. Somente em Deus, o autor e consumador da vida, pode restaurar um pecador caído. Não tem Maria. Não tem Maria. Alguns ficam dizendo que ela pode rogar. Não pode rogar. Maria foi bem-aventurada porque deu à luz ao Salvador. Mas Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como é que Maria pode salvar? Se ela diz que o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na baixeza da tua serva. Maria se humilhou e reconheceu que seu Salvador era Jesus. Uma vez uma mulher disse para Jesus, bem-aventurados foram os peitos que te amamentaram. Aí Jesus disse, mas bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Maria guardou a palavra de Deus para ser salva. O anjo Gabriel, enquanto falava com ela, ela meditava todas aquelas coisas e guardava no coração. Maria foi salva porque guardou a promessa de Deus no seu coração. Então, não tem Maria, não tem José, não tem Paulo, não tem Pedro, seja lá nome que seja dado entre os homens, não tenha esse que possa salvar o pecador, que possa salvar a sua vida no seu nome de Jesus. Somente Jesus pode restaurar a sua vida. Quarto, não fique apenas na contemplação, no conhecimento. Venha a Cristo, né? Venha a Cristo, rogando a Ele o seu perdão, sua restauração. Que Deus possa lhe restaurar a sua vida. Que você clame por Deus. Clame a Jesus para Deus salvar a sua vida. Ele veio porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você invoque o nome do Senhor Jesus. Não fique apenas no conhecimento que você acabou de ouvir agora. Que você invoque a Deus, invoque a Cristo. O tempo está passando. Ele está voltando e você precisa acertar a sua vida com Deus. Invoca Jesus. Ele diz, os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Que você venha a Cristo confessando seus pecados em arrependimento e fé, para ter perdão de pecados e vida eterna em comunhão com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça por esta hora, pedir a tua bênção sobre nossa vida e aqueles que ouviram a tua palavra. Ser conosco, lava-nos no nosso pecado. Queremos te dar graça porque tu é um Deus misericordioso, enviou Jesus ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E em Jesus nós temos o perdão dos pecados, nós temos a vida eterna, nós temos a reconciliação. Jesus é a escada aos céus, é a ligação, é a mediação entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Não existe Maria, José, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos, a no seu nome de Jesus. Ó, graças te damos porque o Senhor enviou Jesus para salvar e buscar o que se havia perdido. Oramos assim em teu nome. Amém. Deus te abençoe.